Você não sabe o que é estoicismo. E eu posso provar. Você acha que estoicismo é não sentir emoções. É ser frio. É reprimir tudo e seguir em frente como robô. Completamente errado. Marco Aurélio foi o homem mais poderoso do mundo. Imperador de Roma. Comandante de exércitos. Senhor de milhões. E ele passou noites escrevendo sobre suas próprias fraquezas, seus medos, suas frustrações. Ele não escrevia para publicar. Escrevia para sobreviver. Para não enlouquecer sob o peso do poder absoluto. E o que ele escreveu em Meditações vai destruir tudo que você pensa sobre força, controle e resiliência. Nos próximos minutos, você vai descobrir o estoicismo real. Não a versão Instagram. Não a versão motivacional. A versão que manteve o homem mais poderoso do mundo são enquanto tudo desmoronava ao seu redor. Se você quer platitudes vazias sobre ser forte, saia agora. Porque isso aqui é guerra mental. E você precisa estar pronto. Vou começar com a verdade mais brutal do estoicismo. Você não controla quase nada. Não controla o que acontece com você. Não controla o que as pessoas pensam. Não controla o futuro. Não controla a economia. Não controla se vai acordar amanhã. Você passa a vida inteira tentando controlar o incontrolável. E isso te destrói. Marco Aurélio vivia isso na intensidade máxima. Ele governava um império em decadência. Guerras nas fronteiras. Traições no Senado. Pragas devastando cidades. Filhos o decepcionando. Aliados morrendo. Ele não podia controlar nada disso. E a tentativa de controlar o quebraria. Então o que ele fez? Focou na única coisa que ele controlava, sua própria mente. Ele escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Parece simples. Mas é revolucionário. Porque você está neste momento preocupado com coisas que não controla. Preocupado com o que alguém pensa de você. Preocupado se vai dar certo. Preocupado com o futuro. Preocupado com o passado. E toda essa preocupação não muda nada. Zero. Apenas te drena. Marco Aurélio te diria: pare de lutar contra o rio. Você não vai mudar a direção. Você só vai se afogar tentando. A sabedoria está em aceitar o que você não controla e dominar o que você controla. E o que você controla? Suas percepções. Seus julgamentos. Suas respostas. Isso é tudo. E isso é suficiente. Agora deixa eu te mostrar a diferença entre estoicismo real e estoicismo falso. Estoicismo falso: não sinta nada. Seja forte. Aguente tudo calado. Estoicismo real: sinta tudo. Reconheça a emoção. Depois escolha como responder. Vê a diferença? Marco Aurélio sentia raiva. Sentia frustração. Sentia medo. Sentia tristeza. Mas ele não deixava essas emoções comandarem suas ações. Tem uma diferença gigantesca entre reprimir emoção e não ser controlado por ela. Reprimir é fingir que não existe. É empurrar para baixo. É explodir depois. Não ser controlado é reconhecer. Estou com raiva. Reconheço a raiva. Mas não vou agir pela raiva. A maioria das pessoas vive em dois extremos. Ou reprime tudo e vira uma bomba relógio. Ou expressa tudo impulsivamente e destrói relacionamentos, carreiras, vidas. O estoico faz diferente. Ele sente a emoção completamente. Observa ela. Entende ela. E então decide: essa emoção serve ao meu objetivo ou trabalha contra ele? Se serve, usa. Se não serve, deixa passar. Marco Aurélio escreveu: se você é angustiado por algo externo, a dor não vem da coisa em si, mas da sua estimativa dela. E você tem o poder de revogar isso a qualquer momento. Tradução: não é o que acontece que te machuca. É a história que você conta sobre o que aconteceu. Alguém te insulta. Você pode interpretar como: essa pessoa me odeia, sou um fracasso, todo mundo pensa assim. Ou pode interpretar como: essa pessoa está projetando suas próprias inseguranças. Nada a ver comigo. Mesma situação. Interpretações completamente diferentes.
Impactos emocionais completamente diferentes. E você escolhe qual história acreditar. Vou te dar agora o exercício mais poderoso do estoicismo. Premeditatio malorum. Meditação sobre males futuros. Visualização negativa. Parece depressivo? É o oposto. Marco Aurélio começava o dia pensando: hoje vou encontrar pessoas ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas. Ele estava sendo pessimista? Não. Estava se preparando. Porque quando você antecipa o problema, ele não te pega de surpresa. Você já decidiu como vai responder. A maioria vive em fantasia. Tudo vai dar certo. As pessoas vão me tratar bem. Meus planos vão funcionar perfeitamente. E então a realidade bate. E você desmorona. O estoico faz diferente. Ele visualiza tudo que pode dar errado. Não para se paralisar. Para se preparar. Você vai fazer uma apresentação importante? Visualize dar errado. Visualize esquecer a fala. Visualize alguém te desafiando agressivamente. Visualize a tecnologia falhando. Agora prepare respostas. Agora tire o poder do medo. Porque medo vem do desconhecido. Quando você já visitou o pior cenário mentalmente, ele perde o poder. Marco Aurélio governou em guerra constante. Ele via soldados morrerem. Via cidades queimarem. Via tudo que construiu sendo ameaçado. E ele não entrava em pânico. Porque já tinha contemplado essas possibilidades. Já tinha feito as pazes com elas. Você tem medo de perder o emprego? Senta e visualiza. O que você faria? Como sobreviveria? Quais são suas opções? Agora o medo perde força. Porque você vê que mesmo o pior cenário é sobrevivível. Isso não é negatividade. É preparação inteligente. Aqui está outra lição brutal de Marco Aurélio: memento mori. Lembre-se que você vai morrer. Não eventualmente. Logo. Muito mais rápido do que seu ego quer admitir. Marco Aurélio escreveu: você poderia deixar a vida agora. Deixe isso determinar o que você faz, diz e pensa. Ele não estava sendo mórbido. Estava sendo prático. Porque quando você realmente internaliza que vai morrer, você para de desperdiçar tempo com besteira. Para de brigar por coisas que não importam. Para de guardar rancor. Para de adiar vida. Para de viver para impressionar pessoas que nem ligam. A maioria vive como se fosse imortal. Como se tivesse tempo infinito. Como se pudesse adiar tudo que importa para depois. E então um dia acorda com 60, 70 anos e percebe: eu nunca vivi de verdade. Marco Aurélio tinha o maior império do mundo. Poder absoluto. Riqueza inimaginável. E ele usava memento mori para lembrar: nada disso importa quando você morrer. O que importa? Como você viveu. Como tratou as pessoas. Se foi fiel aos seus princípios. Se foi virtuoso. Ele escreveu: a duração da vida não importa. O importante é como você a usa. Você pode viver 80 anos como covarde. Ou 30 anos como herói. O que você prefere? Agora aplica isso hoje. Você está desperdiçando tempo com drama desnecessário? Com preocupações vazias? Com pessoas tóxicas? Com trabalho que odeia? Se você tivesse 6 meses de vida, você continuaria fazendo isso? Se não, por que diabos está fazendo agora? Memento mori não é sobre morbidez. É sobre urgência. É sobre viver intensamente porque o tempo é limitado. Agora vou te ensinar o princípio mais contraintuitivo do estoicismo: amor fati. Amor ao destino. Amor ao que acontece. Não resignação. Não aceitação passiva. Amor genuíno. Marco Aurélio escreveu: aceite tudo que acontece, mesmo que pareça desagradável, porque leva à saúde do universo. O que isso significa na prática? Significa que quando algo ruim acontece, você não luta contra a realidade. Você abraça. Você perde o emprego. Em vez de se fazer de vítima, você pergunta: o que isso está me ensinando? Que porta isso está abrindo? Você sofre uma traição. Em vez de amargar em ressentimento, você pergunta: o que isso revela sobre mim? Como posso crescer com isso? Você enfrenta a doença.
Em vez de perguntar por que eu, você pergunta para que isso. Vê a diferença? A maioria luta contra a realidade. E sofre duas vezes. Uma porque a coisa ruim aconteceu. Duas porque não aceita que aconteceu. O estoico sofre uma vez. Ele aceita imediatamente. Isso aconteceu. Agora o que eu faço com isso? Marco Aurélio enfrentou pragas, guerras, traições, perdas pessoais. E ele não perguntava por que comigo. Ele perguntava, como uso isso para me tornar melhor? Isso não é ser passivo. É ser poderoso. Porque você tira da circunstância o poder de te quebrar. Nada do que acontece com você importa. O que importa é o que você faz com o que acontece. Vou te dar agora 3 princípios práticos que Marco Aurélio usava diariamente. Princípio 1. A visão do alto. Quando Marco Aurélio se sentia sobrecarregado, ele fazia um exercício mental. Ele se imaginava voando acima de Roma. Depois acima da Itália. Depois vendo o império inteiro. Depois a terra. Depois o universo. E de lá, olhando de cima, todos os seus problemas pareciam minúsculos. Aquela discussão que te tira o sono? Vista do espaço, é nada. Aquela humilhação que te consome? Vista do tempo infinito, é um piscar de olhos. Isso não minimiza seus problemas. Dimensiona eles corretamente. Você aumenta tudo na sua cabeça. Faz tempestade em copo d'água. Transforma inconveniência em tragédia. A visão do alto te traz perspectiva. Te lembra que você é pequeno. Seus problemas são pequenos. E isso é libertador. Porque se é pequeno, é gerenciável. Princípio 2. A disciplina da percepção. Marco Aurélio tinha um exercício. Descrever as coisas exatamente como são, sem julgamento adicional. Exemplo, alguém grita com você. Sua mente automaticamente adiciona, isso é desrespeitoso. Isso é inaceitável. Essa pessoa me odeia. Marco Aurélio diria, pare. Descreva apenas o fato. Uma pessoa está usando volume alto de voz e palavras críticas. Pronto. Isso é tudo que aconteceu. Todo o resto é interpretação sua. E interpretação pode ser mudada. Quando você remove o julgamento emocional, você vê a situação claramente. E pode responder racionalmente em vez de reagir emocionalmente. Tenta fazer isso hoje. Quando algo te incomodar, descreva apenas o fato. Sem drama. Sem interpretação. Sem história. Você vai perceber que 90% do sofrimento está na história que você adiciona, não no fato em si. Princípio 3. A ação virtuosa. Para Marco Aurélio, virtude não era conceito abstrato. Era guia prático para toda decisão. Antes de agir, ele perguntava, isso é justo? Isso é corajoso? Isso é sábio? Isso é temperado? Se a resposta era não, ele não fazia. Não importa o quanto quisesse. Não importa o benefício pessoal. Ele era imperador. Podia fazer o que quisesse. Mas se limitava voluntariamente a princípios. Por quê? Porque ele entendia, liberdade real não é fazer o que você quer. É fazer o que você deveria. Disciplina não é prisão. Disciplina é liberdade. Porque quando você tem princípios claros, você não fica paralisado por decisões. Você simplesmente consulta seus princípios e age. A maioria vive em indecisão constante porque não tem valores claros. Mudam de opinião dependendo do humor. Do que é conveniente. Do que outros vão pensar. O estoico define valores. E depois vive por eles. Sempre. Mesmo quando custa. Isso cria força interior que nada pode abalar. Agora vou te contar sobre a dicotomia do controle. A ferramenta mais poderosa do estoicismo. Divida tudo em 2 categorias, o que você controla e o que você não controla. O que você controla, suas opiniões, seus esforços, seus desejos, suas aversões, suas respostas. O que você não controla, literalmente todo o resto. O clima. A economia. O passado. O futuro. As opiniões dos outros. Os resultados. Epicteto, outro estoico gigante, disse, tente mudar o que você pode controlar. Aceite o que você não pode. Parece óbvio.
Mas você não vive assim. Você gasta 90% da energia tentando controlar o incontrolável. E 10% no que realmente importa. Você quer que as pessoas gostem de você. Você não controla isso. Você quer que seu negócio dê certo. Você não controla o resultado. Você quer que o mundo seja justo. Você definitivamente não controla isso. E essa tentativa de controlar o incontrolável te frustra. Te esgota. Te paralisa. Marco Aurélio viveu isso no nível máximo. Ele não controlava as guerras. Não controlava as pragas. Não controlava as traições. Não controlava a decadência do império. Se ele focasse nisso, enlouqueceria. Então ele focou apenas no que controlava, como governar com sabedoria. Como tratar pessoas com justiça. Como manter sua integridade. Como cumprir seu dever. Isso ele controlava. Isso ele fazia perfeitamente. Você precisa fazer o mesmo. Para de tentar controlar resultados. Controle esforço. Controle intenção. Controle caráter. O resto? Deixa o universo lidar. Vou te contar agora sobre a maior armadilha da mente: impressões. Marco Aurélio tinha uma frase: tudo é opinião. Ele queria dizer, nada do que acontece tem significado inerente. Você dá o significado através da sua interpretação. Alguém te rejeita. Isso pode significar eu sou inadequado ou não era o fit certo. Mesma situação. Significados opostos. Você perde dinheiro. Isso pode significar só um fracasso ou aprendi uma lição valiosa. Mesma perda. Impactos diferentes. A mente tem uma tendência. Ela pega impressões neutras e adiciona julgamentos negativos automaticamente. Alguém não responde sua mensagem. Sua mente: essa pessoa me odeia. Seu chefe te chama para conversar. Sua mente: vou ser demitido. Você sente uma dor estranha. Sua mente: é câncer. A mente cria histórias catastróficas a partir de dados neutros. O estoico intercepta esse processo. Ele pega a impressão inicial. E antes de aceitar o julgamento automático, questiona. É verdade que essa pessoa me odeia? Ou ela pode estar ocupada? É verdade que serei demitido? Ou pode ser outra coisa? É verdade que é câncer? Ou pode ser qualquer coisa menos grave? Quando você questiona a impressão automática, você quebra o ciclo de ansiedade. Marco Aurélio escreveu: remova o julgamento, isso é ruim e a própria dor é removida. Pensa nisso. Se você sentir dor física mas não adicionar isso é terrível, não aguento, vai piorar, a dor permanece física. Desconfortável, mas gerenciável. Mas quando você adiciona a história catastrófica, a dor se multiplica. Vira sofrimento. Dor é inevitável. Sofrimento é opcional. A diferença está na história que você conta. Agora vou te ensinar sobre a prática matinal de Marco Aurélio. Todo imperador acordava com um ritual. Marco Aurélio acordava e se preparava mentalmente para o dia. Ele escreveu: quando você acordar de manhã, diga para si mesmo: hoje vou encontrar pessoas ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas e antissociais. Elas são assim porque não distinguem o bem do mal. Ele continuava: mas eu sei a natureza do bem e do mal. Eu sei que essas pessoas são meus irmãos. Elas não podem me machucar porque não podem me fazer abandonar minhas virtudes. Vê o que ele fez? Ele removeu a surpresa. Removeu a expectativa irreal. E se preparou mentalmente. Mas aqui está o pulo do gato: ele não ficou cínico. Ele manteve compaixão. Esse é o equilíbrio difícil do estoicismo. Você precisa ser realista sobre natureza humana. Mas não pode se tornar amargo. Você espera o pior das circunstâncias. Mas espera o melhor de si mesmo. A maioria faz o contrário. Espera que tudo dê certo. E quando não dá, desmorona. Ou espera o pior e se torna cínica, negativa, fechada. O estoico espera a adversidade. Mas responde com virtude. Agora aplica isso. Amanhã de manhã, antes de pegar o celular, antes de entrar no dia, senta e pensa: o que pode dar errado hoje? Vai ter trânsito. Vai ter gente irritante.
Vai ter imprevistos. Vai ter frustração. Ok. Você já sabe. Agora como você vai responder? Com paciência? Com compreensão? Com foco no que controla? Decida antes. E quando acontecer, você já está pronto. Vou te mostrar agora a diferença entre estoicismo e indiferença. Muita gente confunde. Acha que o estoico não se importa com nada. Que ele é apático. Que nada o afeta. Mentira. Marco Aurélio se importava profundamente. Com o império. Com as pessoas. Com fazer o certo. Mas ele não deixava o que se importava controlar suas emoções a ponto de paralisá-lo. Existe uma diferença enorme entre cuidar sem se agarrar e se agarrar emocionalmente. Cuidar sem se agarrar, eu vou fazer meu melhor. Vou dar tudo de mim. Mas se não der certo, eu aceito. Se agarrar, precisa dar certo. Não posso aceitar outra coisa. Se falhar, sou um fracasso. O primeiro te liberta para agir bem. O segundo te paralisa com medo. Marco Aurélio se importava com vencer guerras. Mas sabia que não controlava o resultado completamente. Então focava no que controlava: estratégia, liderança, coragem. Ele se importava com ser bom imperador. Mas sabia que não podia agradar todos. Então focava em fazer o justo, não o popular. Você precisa aplicar isso. Se importa com seu negócio? Ótimo. Dá tudo de você. Mas solta o resultado. Faz o que está ao seu alcance e aceita o que vier. Se importa com relacionamento? Maravilhoso. Seja a melhor versão de você. Mas não se agarre ao resultado. Você não controla o que a outra pessoa sente ou escolhe. O estoicismo não é frieza. É sabedoria de se importar profundamente sem se destruir emocionalmente. Aqui está a lição mais difícil do estoicismo: você vai sofrer. Não talvez. Com certeza. Vai perder pessoas que ama. Vai falhar em coisas importantes. Vai enfrentar doenças. Vai envelhecer. Vai morrer. Não há escape. Zero. A diferença entre sabedoria e tolice é como você lida com isso. O tolo tenta evitar sofrimento a todo custo. Vive em negação. Foge de riscos. Evita conexões profundas porque tem medo de perder. E no fim, sofre da mesma forma, mas vive menos. O sábio aceita que sofrimento faz parte da vida. E por aceitar, não adiciona sofrimento extra resistindo ao inevitável. Marco Aurélio perdeu filhos. Perdeu aliados. Perdeu batalhas. Enfrentou doenças. Viveu em dor constante nos últimos anos. E ele não negou. Não fugiu. Não se fez de vítima. Ele aceitou. E usou o sofrimento para se fortalecer. Ele escreveu: a impedância à ação avança a ação. O que fica no caminho se torna o caminho. Tradução: o obstáculo não está no seu caminho. O obstáculo é o caminho. Cada dificuldade é oportunidade de praticar virtude. Cada sofrimento é chance de fortalecer caráter. Você enfrenta a adversidade? Ótimo. Oportunidade de praticar coragem. Você enfrenta a injustiça? Excelente. Oportunidade de praticar paciência e sabedoria. Nada é desperdício. Tudo é treino. Mas só se você escolher ver assim. Vou te dar agora o exercício mais transformador do estoicismo: jornalim noturno. Marco Aurélio escrevia toda noite. Revisava o dia. Questionava suas ações. Reforçava seus princípios. Não era diário comum. Era autoexame brutal. Ele perguntava: onde eu falhei hoje? Onde reagi emocionalmente quando deveria ter sido racional? Onde deixei o que não controlo me afetar? E depois, como posso melhorar amanhã? Qual virtude preciso praticar mais? Que situação pode acontecer e como vou responder? Isso não é autocrítica destrutiva. É engenharia de caráter. Porque o que você não examina, você não melhora. A maioria vive no piloto automático. Comete os mesmos erros. Reage das mesmas formas. Nunca evolui. O estoico audita a si mesmo diariamente. E se ajusta. Começa hoje. Antes de dormir, pega um caderno. Primeira pergunta: o que eu poderia ter feito melhor hoje? Segunda:
Onde reage em vez de responder? Terceira, qual virtude preciso praticar mais amanhã? 5 minutos por dia. Isso vai mudar sua vida em meses. Porque você vai parar de repetir padrões destrutivos. Vai começar a agir deliberadamente em vez de impulsivamente. Agora a verdade final sobre estoicismo, não é para todos. Marco Aurélio sabia disso. Ele escreveu meditações apenas para si mesmo. Não esperava que todos vivessem assim. Por quê? Porque estoicismo exige algo raro, honestidade brutal consigo mesmo. A maioria prefere culpar. Preferem se fazer de vítima. Preferem viver em negação. O estoicismo não permite isso. Ele te força a assumir responsabilidade total. Pelas suas emoções. Pelas suas reações. Pela sua vida. E isso é assustador. Porque quando você aceita a responsabilidade total, você não tem mais desculpas. Não pode culpar o governo. Não pode culpar a economia. Não pode culpar sua infância. Não pode culpar ninguém. Sua vida é sua responsabilidade. Sempre foi. Sempre será. Isso é libertador para alguns. Aterrorizante para a maioria. Marco Aurélio tinha todas as desculpas do mundo. Império em guerra. Pragas. Traições. Doenças. Poderia ter jogado tudo pro alto e dito: é impossível ser virtuoso nessas condições. Mas ele não fez. Ele disse: justamente nessas condições, virtude importa mais. E viveu de acordo. Você vai fazer o mesmo? Ou vai continuar esperando condições perfeitas que nunca virão? O estoicismo não é filosofia de poltrona. É filosofia de guerra. Filosofia para quando tudo está desmoronando e você precisa permanecer íntegro. Se você quer conforto, procura outra coisa. Se você quer força real, o estoicismo é o caminho. Marco Aurélio morreu em campanha militar. Doente. Cansado. Longe de casa. Mas ele morreu em paz. Porque viveu de acordo com seus princípios. Porque fez o que estava ao seu alcance. Porque aceitou o que não controlava. Ele deixou um legado não de conquistas externas, mas de sabedoria interna. Meditações não era para ser publicado. Era a conversa dele com ele mesmo. E se tornou um dos textos mais influentes da história. Por quê? Porque é real. É honesto. É o homem mais poderoso do mundo admitindo fraquezas, lutando com pensamentos, se disciplinando. Não é guru pregando de torre de marfim. É guerreiro sangrando no campo de batalha e ainda assim escolhendo virtude. Essa é a mensagem, não importa o quão difícil sua vida é. Você ainda pode escolher como responde. Você ainda pode ser virtuoso. Você ainda pode ter paz interior. Não depende de circunstância externa. Depende de disciplina interna. E isso, ninguém pode tirar de você. A não ser você mesmo. Então a pergunta final é: você vai desistir da sua paz interior porque a vida é difícil? Ou vai lutar por ela justamente porque é difícil? Marco Aurélio escolheu lutar. E te deixou o manual. Agora cabe a você decidir se vai ler e aplicar, ou apenas consumir e esquecer. Um abraço e até a próxima.